mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Como ontem o padre dizia, vamos olhar aqui o contexto desta serpente que Jesus então usa deste fato de Moisés, e se comparando a essa cena de Moisés, quando diz que assim como Moisés levantou no deserto uma serpente de bronze numa haste, e que todos que nele contemplasse e cresce, ganhariam a vida eterna, foram salvos, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todos que nele crê também tenham a vida eterna. Então Jesus aqui já anunciando a sua própria morte, Jesus então já anunciando o poder da Santa Cruz, irmãos. Mas por que Jesus fez essa comparação com Moisés no deserto, com uma serpente de bronze erguida numa haste? Qual era então o contexto? O contexto, gente, era o seguinte: no Antigo Testamento, o povo de Israel estava sendo aterrorizado por serpentes venenosas. Muitos estavam padecendo e morrendo por causa destas serpentes. Moisés então clama a Deus para a salvação do povo, que Deus então fizesse algo para o povo. E aí aqui eu lembro, como ontem também eu lembrei, e aqui dá para nós enxergarmos com clareza a questão da intercessão. Eu não sei o porquê que as pessoas ainda têm dúvida e têm dificuldade de entender a questão da intercessão dos santos. Os santos, irmãos, não são aqueles que vêm ocupar o lugar de Deus, mas os santos são aqueles que podem nos apontar Deus. Os santos não são aqueles que realizam milagres, porque por eles mesmos eles não têm poder nenhum. Eles apenas intercedem, eles apenas apresentam as nossas intenções, para que o Todo-Poderoso, que é Deus, que é Jesus, realize o milagre. Assim é a mesma realidade de intercessão, como aconteceu com Moisés. Moisés não foi aquele que curou, Moisés foi aquele que intercedeu. Moisés foi aquele que acolheu o pedido, a súplica do povo, apresentou então a Deus. Então ele foi então meio. Moisés apontou Deus, mas Moisés não veio ocupar o lugar de Deus. Então aqui é a mesma maneira para a realidade dos santos da igreja, repetindo, eles não vêm ocupar o lugar de Deus, e eles não vêm para que nós pudéssemos adorá-lo, não é nada disso. São apenas intercessores, como Moisés, que acolhe o nosso pedido, que acolhe a nossa súplica, as nossas aflições, e apresenta até Deus. Mas quem realiza o milagre é Deus. Será que você me entende? Aplauda, por favor. Aplauda. Gente, essa é a realidade. Eu não sei o porquê que às vezes tanta ignorância para entender uma realidade tão óbvia. A igreja não sai inventando coisa não, irmãos. A igreja apenas aceita e crê a obra de Deus, a forma como Deus quer agir no meio do seu povo. Ele pode, meu irmão, muito bem nos curar de forma direta, mas Ele assim decidiu utilizar de seu servo, de grandes homens e de grandes mulheres, para libertar o seu povo. Ou seja, são apenas, como Moisés, assim os santos são apenas instrumentos na mão de Deus. Mas quem realiza a obra é Ele, é Jesus. Será que você me entende? Diga amém. Amém. E a outra coisa, vamos continuar. O povo estava morrendo por causa das serpentes venenosas. Moisés intercede, clama a Deus, suplica a Deus que faça algo para que aquele povo seja salvo. Deus então ordena que se faça uma imagem de bronze, uma serpente de bronze, e erga numa haste, para que todos que contemplassem aquela serpente de bronze fossem curados. E assim aconteceu. Todos que contemplavam aquela serpente de bronze, que eram mordidos por cobras, e contemplavam aquela serpente, eram curados milagrosamente. Sabe o que aqui eu tenho que colocar também? A questão das imagens
É bem verdade que Êxodo capítulo 20, Deus então ordenando, Deus proibindo que se faça imagens, e ainda diz: não adorarás a esses deuses, a falsos deuses, porque eu sou o único Deus e Senhor. Quando foi escrito esta parte, quando Deus então ordenou que não se fizesse imagem, que não adorasse a falsos deuses, o contexto era porque de fato era o que estava ocorrendo. As pessoas estavam deixando, gente, o verdadeiro Deus para adorar a falsos deuses. As pessoas estavam então, gente, adorando a falsos deuses. Foi nesse contexto. Então é óbvio que não devemos adorar a falsos deuses. É óbvio, meu irmão, que não devemos adorar imagens. É óbvio, e isso a Igreja Católica não faz. Sabemos diferenciar, meu irmão, de adoração para veneração. Assim como você tem uma foto de um parente seu, até mesmo falecido, dentro da sua casa para você se recordar dele, assim também nós temos uma imagem, uma foto de algum santo para nós recordarmos: aquele foi um grande homem, uma grande mulher, do qual está no céu, está perto de Deus. Se está perto de Deus, então está muito mais perto do que eu. Ele pode interceder por mim, como Moisés intercedeu. Será que você me entende? Aplauda, por favor. Ai, a minha língua vai falar. Se isso fosse então problema, meu irmão, então muito bem. Vamos acabar com essa história, meu irmão, de suor milagroso. Eu não aguento. O que é que eu digo mais, irmão? Então vamos acabar então logo com isso, Porque a igreja, meu irmão, ela nunca canonizou ninguém enquanto estava vivo, por mais santo que a pessoa seja. Nunca. A igreja tem seus critérios, e critérios rigorosos, para que comece então, meu irmão, se pensar num processo de canonização, tem que ser passado, parece que são 6 anos, são 10 anos depois da morte daquele candidato. A igreja, meu irmão, é muito cautelosa para que se reconheça uma pessoa santo. Tem que reconhecer, meu irmão, pelo menos 2 milagres, comprovado pela ciência. Não é qualquer testemunho que chega, não. Tem que ser comprovado, tem que ser estudado pela ciência. A igreja nunca canonizou ninguém vivo, sabe por quê? Porque enquanto vivermos, ainda estamos em processo de conversão. Nunca. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque veja, meu irmão, a igreja, ela aceita, ela reconhece a santidade de pessoas que viveram heroicamente, que viveram na graça e santamente, e que do céu passou a interceder. Sabe? Mas não ninguém vivo. A igreja nunca santificou, nunca acreditou, nunca declarou a santidade de ninguém ainda em vida. Ela pode ter reconhecido os vestígios de santidade, mas isso se dá depois de um grande processo. Então, irmãos, a questão das imagens. Êxodo capítulo 20, Deus então proibindo que se faça imagem, que não adorarás a outros deuses. Aquilo foi colocado porque de fato estava acontecendo essa problemática de adoração a falsos deuses. É Deus realmente de fato, e nós acreditamos, nós obedecemos, e nós sabemos que não devemos adorar a imagem, que não devemos adorar a falsos deuses. O único Deus que deve ser adorado é Jesus na Eucaristia, guardado no sacrário. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo barulho e toda palmas também para Ele. Por favor, Ele é que é o merecedor. É Ele. A Ele nós adoramos. Por isso, irmãos, é gravíssimo uma pessoa que entra dentro da igreja, ela faz sinal da cruz diante de uma imagem e não faz genuflexão para Jesus. Isso é gravíssimo para um cristão católico. E a gente ainda enxerga muito isso.
É erradíssimo. Do Padre Clécio você nunca vai escutar o contrário. Assim Deus me ajude. Se a pessoa que entra dentro da igreja, se ela não vem fazer reverência ao centro de tudo isso, que é o Cristo, e vai passando aí de imagem em imagem, então muito bem, meu irmão, está errado. Está errado. Está totalmente errado. E o padre é observador, observa, gente, quantas pessoas é que entram, ela vai de imagem em imagem. Aí eu fico observando, pois ela passa, mas nem para fazer isso, passa direto. O centro é Ele. Não vai adiantar de nada, você está pecando muito mais fazendo reverência a uma imagem, se não fizer genuflexão e adoração a Ele, porque somente a Ele é que devemos adorar. Será que você me entende, Paróquia Santíssima Trindade? Quem deve ser adorado é Jesus, pelo amor de Deus, entenda isso. Paremos com essa história. Agora, depois de você ter feito uma genuflexão, ter adorado, se você quer ir lá diante da imagem para fazer a sua veneração, fazer então os seus pedidos, muito bem, meu filho, não tem problema nenhum. Agora o problema é você começar a ocupar o lugar de Deus, quem está em segundo plano. Você está entendendo? É quando você vem tirar Deus do centro, sabe? Aí isso começa a ser idolatria. Aí é grave. Mas se no Êxodo capítulo 20, Deus ordenando que não se faça imagem, muito bem, aquilo nós acreditamos, nós aceitamos, mas aquilo foi exatamente por causa de uma problemática que estava realmente acontecendo. Estavam adorando a falsos deuses, estavam fazendo imagem, adorando imagem, Deus dizendo, não pode. Só que, meu irmão, Êxodo capítulo 22, vai lá Deus então ordenando que se faça imagem. Lembra daquela passagem bíblica que diz que Deus ordenou que se fizesse 2 querubins de ouro e colocasse como ornamentação na arca da aliança? Estão lembrados dessa passagem, sim ou não? Isso está na Bíblia, sim ou não? Deus ordenou que se fizesse 2 querubins de ouro e colocasse na arca da aliança, um de um lado e outro do outro. Foi ou não foi? Então muito bem, meu irmão, um a um, Deus então no Êxodo 20 mandando não fazer, Êxodo capítulo 2, Deus então mandando fazer. Aí vem o evangelho de hoje, que também se encontra no Antigo Testamento. Deus então ordenando a Moisés que se faça uma imagem, uma serpente de bronze, erguida numa haste, todos que contemplassem ficariam curados. Pois então, muito bem, meu irmão, 2 a 1. Então, nós católicos estamos ganhando então daqueles que acham, que duvidam esta realidade de se fazer imagem. Deus é Deus. Aprenda a interpretar a Bíblia de forma correta, antes de criticar. E quem está me ouvindo pode olhar para mim. Então, muito bem. Então, se Deus então não é aprovado se fazer então imagem, então por que Deus então mandou 2 vezes fazer imagem só no Antigo Testamento? Então me dê aí a resposta, me dê. Por que Deus mandou fazer 2 querubins de ouro para colocar como ornamentação na arca da aliança? Por quê? Por que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, imagem, erguida numa haste, e todos que contemplassem fossem salvos? Então me explica, por quê? Então não me venha com trololó, meu irmão. A igreja aqui não inventa, a igreja apenas obedece, a igreja apenas se rende ao projeto, à vontade, à lógica de Deus. Se Deus então mandou, quem é a igreja para dizer que não deve fazer? As imagens existem exatamente para isso, para serem veneradas. É uma forma de você recordar que aquele grande homem, aquela grande mulher está perto de Deus e pode interceder por nós. Seja humilde, aceita que dói menos. E por que não aplaude para valer mesmo? Deixa eu aproveitar que desde ontem que eu estou enfesado, então estou a fim de falar mesmo, ok? Então vamos lá, o negócio está aqui interessante, sim ou não? Dá para continuar um pouquinho mais, sim ou não? Ok, nem que seja pelo menos aí uns 5 minutos, mas os 5 minutos do padre é 50 minutos.
De 5 coloca um 0, torna 50. Oh meu Pai, misericórdia. Mas vamos lá. Deus ordenando que se faça imagem. Aí, meu filho, como ontem o pai dizia, eu falo aqui para vocês. Olhemos para a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A aparição de Nossa Senhora Aparecida, ela é distinta, ela é diferente de todas as outras aparições. É diferente de Nossa Senhora de Guadalupe. No século XVI apareceu um índio pobre, ignorante, que ninguém dava crédito àquele índio, e apareceu a ele de forma morena, como era característica do povo indiano, dizendo que então era mãe de Deus. O índio Juan Diego viu na Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1917, em Portugal, apareceu as 3 crianças que nem na escola iam, não tinham conhecimento de nada, irmãos, eram pobres, e viram a Santíssima Virgem Maria. Também, meu irmão, temos Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu a Santa Bernadette, se não me falha a memória, acho que no ano de 1856, se não me falha a memória, foi a data da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Também, novamente, uma menina ignorante, pobre, doente, não tinha estudo de nada, mas que revelou para todo mundo que o que Nossa Senhora tinha dito, que ela era a Imaculada Conceição de Maria. Aquilo, meu irmão, derrubou até mesmo os sacerdotes no chão, porque nem os padres estavam entendendo este dogma que pouco tempo tinha sido aprovado e que não estava ainda entendido em toda a igreja. E como é que aquela menina que nunca entrou na escola estava então sabendo de tudo aquilo? E a aparição de Nossa Senhora Aparecida foi distinta de tudo isso, porque foi uma imagem que foi encontrada no Rio Paraíba, no ano de 1717. E todo mundo sabe. E o ano passado o padre explicava que a imagem de Nossa Senhora Aparecida não foi algo que caiu do céu e tombou no rio, quebrou a cabeça e aí foi. Não. A imagem pertenceu a uma família que não se sabe direito de quem pertenceu. E ela foi encontrada no rio porque a realidade da época era o seguinte, irmãos: tinha-se o costume que toda imagem que se quebrava tinha que se jogar no rio, ou seja, correnteza. Este era a orientação que os padres davam ao povo que possuía imagens e que se quebravam. Quando quebrava, se jogava no rio. Também, meu irmão, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, na verdade era uma imagem, a imagem original de Nossa Senhora Aparecida era uma imagem da Imaculada Conceição, porque o povo brasileiro já tinha adquirido a herança do povo português. O Portugal tinha uma devoção imensa à Imaculada Conceição de Maria. Então aqui no Brasil, irmãos, em quase todas as casas tinha uma imagem da Imaculada Conceição de Maria, que era feito geralmente de um barro meio bege. Portanto, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela não era preta. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem da Imaculada Conceição, ela foi feita de um barro meio bege. Ela foi encontrada negra exatamente por causa da sujeira do rio. Encontraram aquela imagem, colocaram a cabeça junto da imagem, e os fatos extraordinários começaram então a acontecer. E nós encontramos até hoje, inclusive pessoas que se diz católico, e muito mais pessoas fora da igreja católica, que colocam em questão a questão de Nossa Senhora Aparecida, porque foi apenas uma imagem. Agora eu derrubo a sua ideia por terra. Eu estou afim hoje mesmo de derrubar você do cavalo, mas eu acho que eu já até expliquei isso, meus irmãos. Deus é Deus, meu camarada. Se Ele utilizou, por meio de Moisés, uma serpente de bronze, erguido numa haste, para que todos que deles contemplassem, fosse então curado, e assim aconteceu. Gente, se Deus serviu-se de uma serpente de bronze e curou uma multidão, o porquê que Deus não pode continuar se servindo de uma imagem que representa a sua Mãe Santíssima para curar o seu povo e libertar o seu povo brasileiro? Pois então, assim como Moisés ergueu numa haste uma serpente de bronze que todos
todos que contemplaram foram curados, assim também Deus se serviu de uma imagem da Imaculada Conceição, conhecido Nossa Senhora Aparecida, para curar e libertar o seu povo brasileiro. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! 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 Grita viva, povo! Espera aí, gente. Mas nem para gritar viva vocês sabem. Viva Nossa Senhora Aparecida! Aplauda a nossa mãe, irmãos. Quem somos nós para questionar a liberdade e a ação de Deus? A Bíblia mesmo diz que o vento sopra onde quer. Deus age do jeito que quer, da forma que quer, com quem Ele quer e da forma que Ele quer. Se Ele decidiu agir poderosamente por meio de uma imagem quebrada, sem um pescoço, quem sou eu para questionar a vontade de Deus, irmãos? Aceita que dói menos, pelo amor de Deus. Está sendo filmado, e eu vou dizer com toda a caridade, meu irmão, chega de tanta ignorância. Pode, o senhor está bravo? Estou tentando não ficar. Gente, será que você entendeu o que eu acabei de dizer? Só que qual é o problema? É porque você escuta críticas, dúvidas, questionamentos de protestantes, e aí você começa a ser um com ele, protestando também. Protesta o que não conhece. Estão mentindo? Protesta o que não conhece. Porque se nós formos a investigar, tudo isso acontece como? Por falta de informação. Desculpa, é muita ignorância, para não falar burrice, protestar uma coisa que você não tem o conhecimento daquilo. Ninguém quer aplaudir, né? E aí, querem que eu pare? Quer que eu cale a boca? É. Agora, muito bem, irmãos. Agora é Jesus erguido numa cruz, Ele mesmo agora dizendo: meu irmão, como o padre ontem lembrava, eu lembro aqui para vocês. Uma parte triste que ainda nós vemos dentro da igreja são pessoas querendo tirar o Cristo da cruz. Jesus dizendo: assim como Moisés ergueu numa haste uma serpente de bronze, e todos foram curados quem dela contemplava, assim também o Filho do Homem deve ser erguido numa cruz, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Assim o Filho do Homem deve ser erguido numa cruz. Erguido numa cruz. Ou seja, gente, contemplar o Cristo crucificado na cruz, crendo, vai ser salvo. Sabe o que significa? Meu irmão, não há salvação sem cruz, não há milagre sem cruz, não há cura, não falei? Não há cura sem cruz, não há libertação sem cruz, não há solução de problema sem cruz, não há alegria sem cruz, não há vida nova renovada sem cruz, não há família restaurada sem cruz. As pessoas querem a glória sem passar na cruz, mas Jesus ensinou: antes de chegar à glória tem a cruz. Olha para a cruz não como a última palavra, porque essa daqui não foi a última palavra. A última palavra se deu 3 dias depois que Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou, pelo amor de Deus. Ave Maria, o negócio aqui desandou tudo. Não vai. Gabriel, segura.
Você é o pedestal, vai ficar aqui a missa toda até terminar. Tá certo? Fica, eu tô mandando. Tô mandando. Mas você não quer servir? Você não quer servir? Então pronto, fica aí. E aí? Deu para vocês entenderem, irmãos? Nós vemos as pessoas, gente, tirando a cruz. Isso dentro da igreja e fora da igreja. Paróquias, meu irmão, tirando o Cristo crucificado e colocando o Cristo ressuscitado. Mas não há ressurreição sem isso aqui, meu irmão. Não há vida nova, não há restauração se nós não crermos e não contemplarmos isso aqui. Sabe por quê? Porque contemplando isso aqui é que me dá força para chegar até o milagre. Sabe por quê? Porque milagre é luta. Milagre, meu irmão, é ter que descer suor da cara e das costas também. Milagre é sacrifício, é luta. É sofrimento, é luta diária. Se você, meu irmão, fugir da cruz, meus pêsames, você não vai chegar até o milagre. Nem quis aplaudir de novo. É uma coisa que eu não entendo. A decisão é só sua, meu irmão. Mas eu não tenho outro remédio ou outra colocação aqui para colocar para vocês. Porque foi ele que ensinou. Mas olhar para a cruz, meu irmão, é continuar ainda, é perseverar mesmo com a demora. É perseverar mesmo ainda com a dor, mesmo sendo difícil. Mas olhar para a cruz é sempre ter a certeza que ele nunca vai ser eterno, que ele vai acabar. E vai chegar o momento da glória. Vai chegar o momento do milagre. Porque quanto maior o sofrimento, muito maior é o milagre que você vai receber no futuro. Páscoa é isso, passagem da morte para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.